Boa noite. Vamos fazer hoje não. É culto de doutrina. Vocês estão bem? Enfim, matando a saudade de quem eu vi durante alguns dias, me apresentando aqui pela primeira vez para quem eu não conheço. Tudo bom, irmã? Amém. Eu sou o Júnior, essa é minha esposa Rosângela. Fica de pé, amor. Sou tatuado, cabeça raspada, calça rasgada, mas sou crente. Tá bom? Fiquem tranquilos. Gente, é com muito temor que eu venho pregar hoje. Eu sou filho de presbiteriano, neto de presbiteriano, então assim, eu tenho um temor quando o assunto é culto de doutrina. Por quê? Eu venho de uma família de presbiterianos e sou um pastor batista. Não faz sentido. Por que eu estou falando isso? A Igreja Batista, a confissão doutrinária da Igreja Batista é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Assim como o temor que os presbiterianos também têm, né? Minha avó foi líder de SAF, que é o Ministério de Mulheres. Minha mãe também foi líder de SAF, né? E eu cresci vendo a minha avó abrindo o hino do cantor cristão, orando o hino do cantor cristão dentro de casa, minha avó por parte de mãe. E até o término da vida dela, ela tinha esse hábito de manhã cedo pegar ali aquelas canções, né, e cantar aquelas canções, mas na verdade cantar com consciência de que aquilo ali é Bíblia. Então assim, um conselho que eu não pude dar para a juventude esses dias foi: façam um resgate cultural dessas músicas. Por exemplo, dia 29, 30 e 31, a gente vai fazer o Festival Amplifique lá em Vitória, que é o festival missionário lá da igreja. 2 sessões, é um festival de maioria jovem, vai ser destinados no louvor e na adoração a pegar hinos da harpa do cantor cristão e da harpa pentecostal, 50, 60, 70 anos atrás, e fazer uma releitura com letras e arranjos de hoje. Olha que lindo. Agora vocês imaginam a terceira idade cantando com a juventude juntas. Por que eu estou falando isso? A gente está gerando cultura, gente. Como? Qual foi o grande erro que gerou a divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul? Os conselhos dos mais velhos, os conselhos dos anciãos, ele não era escutado pela geração que perverteu e que veio depois a destroçar, fazendo aquela maldita divisão que gerou Judá e Samaria. Israel ficou dividido simplesmente porque os mais velhos resolveram não ouvir o conselho dos mais sábios. Aí sabe o que é o mais irônico? Olha como que Deus é irônico. Como que termina o Antigo Testamento? O último versículo, que é o versículo de Malaquias. O coração dos pais se converterá ao coração dos filhos e dos filhos aos pais. Dá uma notícia para vocês. Não tem como uma igreja saudável caminhar debaixo do conselho somente de uma geração. Ambas as gerações precisam estar alinhadas. É culto de doutrina, é o culto que eu mais gostava, moleque. Jovens, venham para o culto de doutrina. Segredo, hein? Anota aí, tá bom? E senhores, deixa a molecada aprontar. Deixa o menino rodar. Vocês vão ver que essa igreja vai virar. Se juntar ambas as gerações, gente, vocês fazem isso aqui, ó. Fortaleza. Tá bom? Vamos lá? Abre em Atos 2:42 aí. Eu prometo, Jeová, hoje eu vou ser extremamente
pastoral. Apesar dele ter me falado que era para liberar juízo. Sabe, gente, é muito bom a gente estar nessa atmosfera, porque eu falei isso todos os dias abrindo as minhas ministrações lá em Horizonte, no Acampodê. Hebreus 1 diz que Jesus ele foi ungido com óleo de alegria. Ou seja, vocês podem ser extremamente cheios do temor do Senhor, e a gente vai acabar falando um pouco sobre isso hoje, mas nós podemos ser cheios do óleo de alegria e termos um ambiente extremamente alegres, cheio de ordem, decência e alegria. Ordem e decência geram alegria, eu creio nisso. Amém? Atos 2,42 diz, todo mundo aí? Amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 2,42. Amém? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, na medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria. Então o ambiente era um ambiente de temor e alegria, e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aumenta só um pouquinho no meu retorno para mim. Um pouquinho. Amém? Perfeito. Abaixa um pouquinho. Aí. Vamos orar? Jesus, santo é o teu nome. Santo é o teu governo sobre a tua igreja. A igreja é tua, ela não é minha. Então, eu retrocedo, Deus, para que o Senhor avance, como o Senhor já tem avançado nessa noite. Nós não assistimos culto, nós prestamos culto. Então, o culto é ao Senhor Jesus, é o Senhor dos exércitos, é aquele que é o nosso Pai, é onde o teu Espírito, aquele que nos conduz a toda a verdade, derruba sofismas, é onde ele destrona a coroa de César, é onde ele destrona toda iniquidade, é onde ele vem com o machado passando pela raiz da árvore. Então, em nome de Jesus, Deus, eu peço ao Senhor que unja o sermão com fogo, para que eles saiam daqui, Jesus, diferentes. Eu, Jesus, quero sair daqui diferente essa noite, porque o profeta não está isento da profecia. Então, é com muito temor e tremor que eu me posiciono nessa noite, Deus, dizendo que eu sou dependente de Ti, que nós somos dependentes de Ti. Nós. Então vem, Jesus, vem, aumenta as águas, para que nós possamos ficar imersos em revelação, em ciência, em sabedoria, em profecia. Aumenta a Tua glória no nosso meio, aumenta, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo. Espíritos ministradores, se posicione em cada canto desse salão de culto essa noite. Anjos, querubins, serafins, sejam bem-vindos, meus amigos. A nuvem do Senhor começa a descer sobre nós. Espírito de temor do Senhor. Temor do Senhor. Entre de algumas pessoas vão começar a arder nesse exato momento. O Senhor vai começar a responder
com fogo a tua fome, a tua sede. Espírito do Senhor, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento, os 7 espíritos de Isaías 11, Jesus. Os seus 7 espíritos, manifeste ele no nosso meio essa noite, que eles possam sugar tudo aquilo que tem nesse altar essa noite, Jesus, mas que só pode prover de Ti, em nome de Jesus, porque o Senhor é o Pai das luzes, e toda boa dádiva, e todo dom perfeito só pode prover de Ti, em um nome de Jesus, um nome sobre todo nome. Amém. Sabe, gente, 1 Coríntios 13, hoje é um culto de doutrina, e eu estou com isso muito forte no Espírito, por quê? 1 Coríntios 13 diz que, e no final, sobraria somente a fé, a esperança e o amor, né? E assim, uma das doutrinas que precisam ser restauradas com totalidade, porque eu acredito que ela anda fragmentada, é a doutrina do amor, da compaixão, o chesed, né? Ou seja, a compaixão, gente, ela é uma arma. Não tem como o cristão vir somente à igreja para ter uma palavra para maciar e aquietar tua alma. Eu concordo que Jesus disse, Júnior, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Amém. Mas, sem compaixão é impossível ter paixão. E, se você ficar somente no âmbito, entenda com muito respeito o que eu vou falar, se você ficar somente no âmbito de buscar uma palavra para te aquietar, você está deixando de viver aquilo que Isaías 53, no último versículo, diz, que ele virá para buscar com os seus fortes os despojos da sua vitória na cruz. A palavra compaixão no grego tradicional, ela é chesed, ou seja, é como se uma mão com umas unhas gigantescas estivesse entrando no ventre de você e estivesse torcendo. Ou seja, não tem aquele incômodo que vocês têm sentido pelo pastor Luizinho, para fazer você dobrar o teu joelho, para orar por ele, para interceder por ele? Cara, isso não deve ficar restrito a essas 4 paredes aqui. Amém. Ele é o pastor de vocês e a Bíblia diz, orai pelos vossos guias, por quê? Porque eles velam pela vossa alma. Vocês estão fazendo tudo certo. Só que essa compaixão que vocês têm que ter, que vocês devem manter, inclusive, em relação ao pastor Luizinho, ela tem que se estender, sabe por onde? Ali, depois daquele portão. Quando ele abrir hoje, vocês pisarem lá fora, vocês têm que andar no mesmo espírito. É isso que eu estou propondo para vocês. O mesmo espírito que vocês têm em relação às autoridades espirituais que velam pelas vossas almas, vocês têm que ter fora daquela porta. Sabe por quê, gente? Porque Atos 2, 42 diz, e perseveravam na doutrina. Hoje é culto de doutrina. Doutrina é didaquê no grego. Tem professor aqui? Pedagogo? Tem? Cadê? Levanta a mão. Deixa eu ver se tem. Amém, tem uma aqui. Didaquê é a palavra no grego que deriva da palavra didática. Então assim, a proposta de Atos ela é clara. E perseveravam na doutrina, em algo prático, didática. O evangelho, se não for didático, se não for prático, se a igreja não for uma igreja de doutrina prática, viva, que funciona aqui dentro, mas que tem vida prática lá fora, ela não é igreja. O reino de Deus é didático. Jesus era didático.
Jesus era reto, objetivo. Quer ver, ó? Todo mundo que é batista ama ouvir John Stott e ler os seus livros. John Stott escreve um livro, gente. As Controvérsias de Jesus. Por quê? O livro As Controvérsias de Jesus é um livro onde Jesus, de maneira prática, reta e objetiva, pega os religiosos da época e, ó, agora, com os pobres e com aqueles que realmente queriam ajeitar a sua vida diante de Deus, em arrependimento, confissão de pecados, reconhecimento do juízo eterno, Jesus era extremamente dócil, mas ele era firme e objetivo, e compassivo. Entende a diferença? Júnior nos deu um exemplo, hoje que eu tenho para dar exemplo. E para chancelar o exemplo, olha como é que o dia começou. Eu acordo, Deus me dá uma profeta como esposa. Aí eu acordo. Aí eu estou ali, eu durmo tarde e acordo cedo. Eu durmo muito mal, confesso. Minha mulher olha para mim, aí eu, o que foi? Bom dia, tudo bem? Ela, estou com uma dor. Eu preciso orar. Aí beleza, vou escovar meu dente. Quando eu volto, está minha mulher grávida, de joelho dobrado, chorando. E eu olhei para ela e falei, está tudo bem? Ela. Aí depois ela levanta. O Senhor me deu uma carga de intercessão tão forte pelos perdidos de Fortaleza hoje, Júnior. Aí eu, uau. Só que a minha mulher, quando ela recebe essas cargas de intercessão para zelar pela igreja, por pessoas, etc., ela fica mal, com paixão. A mão entra, contorce. Aí eu falei, hoje o dia eu acho que vai ser interessante. Eu acabei de acordar, não tem 10 minutos, minha mulher já está com a carga de intercessão pelos perdidos. Aí beleza, eu tinha combinado com o PG e com o André Luiz, os jovens aqui da igreja, de conhecer o Mercado Central. Aí, eles me inventam de passar ali na Praça do Dragão. Aí eu paro o carro. Aí eles, estava atrás, né? Aí eles, eu preciso descer aqui. Para quê? Para fazer uma oração. Por quê? Cara, para o carro. Tem menino da câmera ali. Você que está me vendo aí no YouTube, é o menino da câmera que está fazendo a filmagem. Bota a mão aí na frente. Isso. Esse menino da mão aí. Aí eu desço. Quando eu piso no chão, pesa. Diabo. Aí eu, Satanás, não me perturba que eu vou fazer o que eu vim aqui para... O que eu tenho para fazer, eu vou fazer. Aí eu saio andando, começo a andar na praça, começo a me mover em oração. Quando eu vejo, eu estou na... Não sei se vocês que são daqui, eu acho que vocês vão saber onde que eu estou falando. Eu não sei dar o nome exato. Quando eu olho, tá, uma encruzilhada aqui, uma encruzilhada lá, outra aqui, outra aqui. E eu parado no meio. Aí o Senhor libera. Eu saí da esfera da oração e entrei numa esfera de intercessão. Qual a diferença, Júnior? Intercessão é quando você se coloca na brecha por alguém, por bairros, por cidades. Na hora que eu me coloquei numa posição intercessória, eu senti atrás de mim um demônio com um garfo não, uma lança, me espetando. Eu virei e falei, não, porque eu vou orar por Fortaleza hoje. E aí eu comecei a profetizar naquela praça. Essa praça vai ter jovens,
impondo as mãos na cabeça de pessoas aqui. Essa praça, que é reconhecida por uma praça onde há promiscuidade, no futuro, Jesus, eu imprimo uma palavra aqui sobre essa praça, que essas mesmas pessoas que hoje aqui visitam essa praça para se prostituir, elas vão vir aqui para ganhar a outros para ti. E o Senhor foi me dando intercessoriamente aquilo que eu deveria imprimir através da intercessão. Jesus, essa praça onde as famílias não têm coragem de vir com os seus filhos para brincar, irão vir para brincar sim. Porque aqui será um lugar de paz. Porque a tua palavra diz para nós orarmos pela paz de Jerusalém. Então eu oro hoje apresentando a paz de Fortaleza através dessa praça. Beleza, saí, queimando. Aí o Senhor, eu quero um sinal. Eu quero um sinal. Aí primeiro ele me mostrou uma prostituta. Aí eu olhei no olho dela, não senti paz. Só que aí ele falou comigo, vai. Aí eu resisti. Não fui. Aí cheguei perto do carro. Antes de chegar perto do carro, quando eu olho para a direita, um senhor que estava na praça trabalhando, eu olho no olho dele, eu vejo o olho dele branco e preto, possesso, ou seja, opa, um bom sinal, o diabo está nervoso. Aí quando eu olho para dentro do carro, de uma classe de funcionário público aqui da cidade, todos eles me olhando, furiosos, possessos. Opa, o segundo sinal. Aí eu chego perto do carro, onde nós estávamos. Pedi eles para ficar dentro do carro, pedi minha esposa para ficar dentro do carro. Ah, mas por que sua mulher não foi? Porque ela está grávida, tem que ter sabedoria na intercessão e no momento de conduzir processos como esse. Quando os três saem do carro e a gente começa a conversar, quando eu olho, mais ou menos como daqui, lá na porta onde está o irmão de verde, vem vindo uma mulher, uma moradora de rua, chapada de crack, na minha direção. Eu estava aqui, os dois aqui, e a Rosângela aqui. A Rosângela aqui e os dois aqui, vindo na minha direção. Quando eu vi que ela estava vindo, a conversa que estava sendo travada entre mim e Rosângela, PG e André, debaixo de uma presença gloriosa do Espírito, cara, eu já não escutava nem ela nem eles. Eu só percebia a mulher e orando, Senhor, é agora. Quando ela chegou, moço, me dá 1 litro de leite. Aí eu, não, porque assim diz o Senhor. Eu comecei. Cara, a mulher... tocada pelo poder de Deus. Aí eu, para chancelar, o Senhor manda eu te dar uma oferta. Aí eu vou pegar uma nota de 10. Aí ele dá uma de 100, dá o melhor. Pego a nota de 100 e tiro da carteira. Quando eu entrego a nota, estou falando que os meninos estão aqui, eles estão de testemunha, eles viram tudo. Quando ela segurou na nota, quem disse que ela conseguiu soltar? E eu consegui. Aí sabe o que aconteceu? O Espírito Santo manda o dragão voltar para trás. Dragão, na autoridade do nome de Jesus, volta para trás. Os céus de Fortaleza são céus abertos. Você não tem autoridade sobre essa praça, nem sobre a cidade. Potestade que opera sobre Fortaleza, retrocede agora no nome de Jesus. Soltei a nota. Por que eu estou dizendo isso? O texto de Atos 2,42 diz o seguinte, ó, no verso
45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, de acordo com a maneira com que cada um tinha necessidade, e podia dar de acordo com a vontade do Senhor. Gente, eu estou indo embora. Eu tive uma oportunidade. Tive uma. Eu oro para que, em nome de Jesus, vocês vivam uma doutrina, um didaquê prático. Entenda uma coisa. Através. Sabe o que ela falou para a gente? Cara, eu acabei de ser expulsa do terreno onde eu morava pela polícia. E o meu bebê de colo está sem comer. Eu só queria leite. E vocês me deram mais do que eu pedi. Mas sabe o que Deus fez? Através de uma oferta dada com compaixão, Ele me deu autoridade profética para me mover intercessoriamente sobre Fortaleza. Cara, vai para a praça, vai para a rua. Pega um gari, gente, te abençoa. Cara, o teu trabalho é lindo. Eles são invisíveis, gente. Já pararam para pensar nisso? Cara, começa a dar bom dia para o gari, que vocês vão receber os melhores sorrisos que vocês jamais podem imaginar. Eu amo dar bom dia para gari. O pouco que você tem para quem não tem nada é muito. O pouco que você tem, na verdade, é muito. Porque Deus não olha ao pastor Júnior, não. Eu gosto muito do que Calvino ele deixou para nós no período da reforma. A boa teologia nasce no laicato. Quem é o laicato? São vocês. Vocês foram chamados para ocupar, como diz o texto, verso 42, na comunhão do partir do pão e nas orações. A didática dos apóstolos era uma didática de comunhão. Júnior, o que é comunhão? Comunhão não é um hambúrguer e a pizza depois do culto de domingo. Uma das melhores definições de comunhão, que é a koinonia, é pessoas unidas debaixo de um só propósito para transtorno e transformação do planeta. Aí vem Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, e diz, acrescentai a piedade, fraternidade. A fraternidade, amor. Olha a fórmula. A fórmula de Hebreus 13. Sobrará fé, esperança e amor. Se vocês olharem, é extremamente similar. Ou seja, é possível sim gerar um grupo fraterno de pessoas em crise, cheios do Espírito Santo, em crise porque não aguentam mais ver pessoas sem ser cuidadas, sem ser amadas, sem ser abraçadas. Mas você quer saber se meu dia terminou com essa moça chamada Lorena? Terminou não. A gente foi para o mercado central. Aí eu falei, amor, vai fazer o que você tem que fazer, porque eu sei que vai demorar, e eu vou comer uma tapioca aqui conversando com o André. Aí chega. Primeiro foi a mulher extremamente pobre, para você ver que Deus não faz acepção de pessoas. Depois, estou lá na tapiocaria lá, eu e o André, cara vem, uma morena, alta, bem arrumada, e senta. Não é que ela senta, eu olho, é o Espírito Santo, chama ela e bota ela sentada aqui. Aí eu, moça, tudo bem? Botei o André para fazer a missão.
didático, tem que ser prático. André, sua vez agora. Eu conheço o pastor dele. Eu sei que o pastor dele ia gostar. E gostou. André, vai lá. Aí ele. Ô moça, ela. Garçom? Ela não. Não, moça, eu não sou o garçom. Aí ela já pegou. A gente está vivendo a era do empoderamento, né? Então, qualquer coisa, a mulherada já fica bolada já e pronta para meter um tapa, né? A mulherada anda violenta ultimamente, né? Com a questão da evolução dos direitos da mulher, né? Ela, não, moça, eu tenho uma palavra de Deus para você. Aí ela, e é aquele moço ali que vai dar. Aí ela olhou para mim. Aí, ó. Cara, ela veio. Quando ela sentou, deixa eu te falar uma coisa. Senhor, eu mando te falar que te amo. Começou a chorar. Ela, cara, ou seja, aquela mulher de cabelo, todo arrumado, roupa chique, bolsa chique, tudo chique, desabou, igual uma criança. Aí eu, o que está acontecendo? Eu vim aqui dar uma relaxada, porque eu estou indo para São Paulo daqui a pouco, ajudar a enterrar meu tio. Aí eu olhei dentro do olho dela e falei, eu lavei o pé do meu pai no leito de morte. O Senhor vai te dar a chance de chegar em São Paulo a tempo de você honrar o teu tio. Aí acabou com ela. Ela, como é que você fez? Aí eu, tinha uma pia, ficou só eu e minhas irmãs. Peguei no pé do meu pai, abri a torneira e lavei o pé do meu pai. E aí eu vi os anjos chegando para recolher meu pai. Eu honrei meu pai no leito de morte, lavando o pé dele. Faço o mesmo com seu tio. Ela, como eu precisava ouvir isso. Aí chegou a tapioca de coco com leite condensado. Aí pegando fogo, não tem aquela dúvida do chapado? Como ou não como? Comi a tapioca, fui voltando à normalidade. Eu falei, moça, pode voltar para o seu café. Com todo temor e tremor. E ela foi. Na verdade, estava tomando uma água de coco. A alma dela estava tão barulhenta que ela escolheu o lugar mais barulhento de Fortaleza hoje para ter sossego. Você consegue entender isso? Gente, as pessoas lá fora elas estão procurando os lugares mais barulhentos do mundo para poder ter paz. E você carrega sobre ti, sabe o quê? Jesus, antes de soprar sobre os discípulos em João, ele diz o seguinte, antes de soprar o Espírito, paz seja convosco. Mas você sabe o que é a paz que Jesus estava dando para eles, antes de derramar o Espírito de Deus? O shalom é paz com Deus, já que no hebraico as palavras, assim como no grego, tem vários significados. Paz com o próximo, paz com o ambiente e paz comigo mesmo. Jesus primeiro liberou paz, para depois. Aí você vem para a igreja querendo só a paz. Sendo que ele está querendo te ungir com o Espírito dele. Ah, Júnior, mas eu não tenho os carismas do Espírito, como diz a carismatologia. É porque você está fazendo só a oração da paz. Senhor, aquieta minha alma. Sendo que Deus, na verdade, está querendo te ungir com dons espirituais, ministeriais, para você impor a mão na cabeça das pessoas e expulsar demônio. Aí você tem medo do demônio. Enquanto Atos diz, em cada alma havia temor. Gente, diabo é diabo, ele é bagunceiro, não serve para nada. Você deveria ter temor, sabe de quem? Daquele que tem os pés como bronze reluzente, tem os olhos como chamas de fogo,
que do teu trono sai trovões, relâmpagos, aquele que faz crianças ficarem correndo aqui na frente, brincando durante o louvor. Olha para trás, olha as crianças. Aí você entende porque que Jesus fala para nós sermos como criança. Olha aquela ali, ó. Levanta, coisa linda. Fica em pé. Isso. Imagina o que esse menino está vendo. O rei está na casa. As crianças estão se divertindo. Quer saber quando ele não está na casa? É só você olhar e ver se elas estão brincando ou não. Um está andando debaixo da cadeira, olha que coisa linda. Criança, gente, discerne se o ambiente está seguro ou não. Quer saber se o cara é ungido? Dá a criança perto dele. Ah, Júnior, eu tenho orado por discernimento de espírito. Pega esse menino aí, ó. Coloca na frente do cara. Ué. Criança é pura. Sendo que tem uma diferença entre o puro e o limpo. Reflete sobre isso em casa. Vou além, na verdade a criança é limpa. Porque as águas que saem do trono de Ezequiel 47 são águas limpas, que se transformam em torrentes purificadoras. Cada alma havia temor, porque o pão era partido com propósito. E havia orações, diz o 42. Em cada alma havia temor. 43, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio uma comunidade apostólica. Ah, Júnior, está pedindo para nós levantarmos apóstolos? Não. Estou pedindo para vocês viverem debaixo de uma movimentação de igreja apostólica. Igreja apostólica é uma igreja que avança, que faz o que eu fiz na rua hoje. Ah, Júnior, eu tenho problema. Amém, eu também tenho. Só que Paulo diz, eu prossigo para o alvo, para o soberano prêmio da grande vocação. Eu me esqueço das coisas que ficam para trás e eu prossigo para o alvo. Cara, você vai ter problemas sim. Na verdade, os problemas eles são para forjar o teu caráter e a tua integridade. Jesus foi batizado pelo Espírito com fogo. E Mateus 4:1 diz que quem impeliu ele ao deserto foi o Espírito Santo. Tem gente aqui que precisa ser levado ao deserto para amadurecer. Para ser um crente melhor. Porque Romanos 8 diz que a natureza criada, aquela que salta para fora, ela está ansiando com ardente expectativa pela manifestação de quem? Dos filhos, não do seu ministério. Você está querendo um cargo dentro da igreja. Enquanto tem prostituta, tem dependente químico. Tem refugiado. Tem viúvas. Quase metendo uma bala na cabeça. Vou abrir hoje. Aí depois da Rosângela eu abro a internet e dou de cara. Uma mulher na Colômbia. Pior, vê a foto. Abraçada com seu filho. Se joga da ponte. Foi de horas. Onde bombeiros, psicólogos, tentavam ela não pular. Abraçada com seu filho. Pequeno, Giovanni. Imagina a cena, a foto. Ela abraçada na ponte, seu filho aqui. E aí a parte que mais
me deixou, não vou nem lembrar. Mamãe, não pula. Mamãe, não pula. Aí a mãe dela simplesmente faz isso aqui, ó. Se joga, o menino. E os dois morrem. E aí? Sabe, eu oro em nome de Jesus para que você saia daqui hoje assim. Então quer dizer que a doutrina dos apóstolos era prática? Era. Sabe por quê, gente? Porque se a doutrina dos apóstolos não for prática, o didaquê dos apóstolos não for prático, cheio de compaixão e amor, a gente pode muito bem transformar isso aqui num salão de festas, alugar e fazer uma grana pesada. Isso aqui dá um cerimonial top. Esse texto ele me deixa muito perturbado, sabe por quê? 47 diz o seguinte, ó, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Quer medir a sanidade de uma igreja? Faz um diagnóstico sociocomunitário e pergunta o que a vizinhança diz sobre vocês. Chama um assistente social que deve ter aqui e fala, cara, vamos rodar um diagnóstico comunitário? Pega a juventude, dá os instrumentos de pesquisa na mão e fala, varre o bairro perguntando o que a igreja, o que a comunidade, o entorno de vocês diz sobre vocês. Se prepara para a cacetada. Estou falando que eu fiz isso. Várias vezes. E sempre o resultado é o mesmo. A igreja brasileira hoje, ela tem transferido para as ONGs a sua responsabilidade. O que me tranquiliza, porque eu odeio bater na igreja, eu não fui chamado para bater na igreja, existe 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. E eles estão escondidos. Se você não se manifestar, na hora que eles se manifestarem, só está se cumprindo o que está escrito em Esther capítulo 4. Não foi para este momento que eu te chamei. Se você não for, removerei toda a sua casa, toda a tua descendência, e colocarei outro no teu lugar. Ah, Júnior, mas Romanos diz que os dons e os chamados são irrevogáveis. Concordo. Só que você não pode fugir do processo, nem acelerar o processo. Você só pode passar pelo processo. Então você precisa ir para o deserto, sim. É no deserto que Davi são preparados. É no deserto que Deus treina Paulo. Engraçado que o texto onde Jessé manda chamar Davi para Samuel ungir, os irmãos de Davi, primeiro, antes de Davi chegar, são purificados. Agora, Davi chega, sujo da rua, sujo do campo, com cheiro de ovelha. Samuel olha para ele e fala, senta que eu vou te ungir. Ele não precisou ser purificado. Por quê? Porque ele já estava pronto, simplesmente para receber a unção. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sacerdote precisava passar pelo rito de lavagem dos pés e das mãos. Ele precisava receber vestes limpas. Eu duvido se Davi sentou naquela mesa limpa, ele sentou com as vestes sujas, para depois ser ungido. Samuel quebra o protocolo. E derrama o óleo. Naquele que estava com cheiro de ovelha. Aí você vem para o louvor. Usa-me, Senhor. Cara, você tem noção que você está cantando? Ou você está num show? Cara, você tem dimensão? Prepara a minha casa. É assim a letra?
a tua casa, caraca. Prepara a tua casa. Aí eu lembro de João 17. Pai, chegou a hora. Ah, é? Imagine se Deus fala. Chegou a hora. Vou preparar a tua casa. Eu vou mexer eu vou ordenar a lenha aí dentro. Aí Deus começa a mexer. Senhor, que isso? Ué, você cantou. Prepara a tua casa. Aí ele começa a preparar a casa. 2 Coríntios capítulo 1. Nós somos atribulados para poder consolar outros. Tribos, a máquina de moer trigo. Pão. Eles partiam pão, mas havia temor. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. É uma fórmula. Não tem como ser perseverante na doutrina dos apóstolos, sem comunhão, sem partir do pão, sem oração. Não há possibilidade alguma de a doutrina ser prática sem falta de temor do Senhor no meio. E o principal, sem prodígios, sinais. Gente, é tudo muito bem prático, didático. É o didaquê, é a compaixão de Cristo. Como eu usei hoje a frase. É a lógica implacável do Senhor dos Exércitos. É a lógica daquele que vai pisar o lagar no grande e terrível dia do Senhor. Como eu disse para a juventude, é a lógica implacável daquele que dará, como diz Apocalipse 18, dupla porção a Satanás e aos seus seguidores por suas práticas e iniquidades. É o que foi dito aqui no ofertório. Traz a sua oferta, porque em tempos de juízo e glória, quem recolhe o corpo de Ananias e Safira é a juventude. Não sou eu, é a Bíblia. Lê o texto de Ananias e Safira e vocês vão perceber. Quem recolheu o corpo de Ananias e Safira foi os jovens. É o didaquê. Vem para o culto de doutrina agora, que você vai ver. É doutrina. Hoje é culto de doutrina. Eu amo culto de doutrina. Mas a doutrina tem que ser prática. Senão ela não é doutrina. A palavra já fala, é didático. É algo que alguém pode ensinar para outro e fazer na vida de outro. Mas é isso. E aí? Quem quer a doutrina dos apóstolos? E olha que eu não entrei na dos profetas. Aí só os jovens. Vocês foram edificados sobre a doutrina dos profetas e dos apóstolos. A base da igreja é uma base de correção, chamado arrependimento, a doutrina dos profetas. Mas vocês foram chamados a serem práticos, que é a doutrina dos apóstolos. É uma igreja que avança, ela anda para frente. Gente, olha para o tabernáculo no deserto. Deus botou eles se movimentando 40 anos, até Deus falar, agora está na hora de vocês entrarem na terra prometida. Agora, antes de entrar na terra prometida, Deus fala para Moisés, te dá a notícia, você não vai entrar. Josué que vai liderar. Abre o rio. Aí imagina a cena. De um lado, a água parada aqui. De outro lado, a água parada aqui. A arca passando. E o povo atrás. Ou a presença do Senhor vem na minha frente quando eu estiver na Praça do Dragão, eu volto para dentro do carro.
Não dá para brincar de ser crente. Tese é isso que Deus está falando. A igreja precisa voltar a se mover em sinais, prodígios, temor do Senhor, no partir do pão, na verdadeira doutrina dos apóstolos. Tem que haver sinais da presença de Deus. Tem que haver aquilo que está escrito em Apocalipse 19, que o linho finíssimo do vestido da noiva são os atos de justiça dos seus santos. Ou seja, o vestido da noiva vai ter um pedacinho das suas obras. Só que você essa noite tem que decidir se vai ser ouro, pedras preciosas ou prata. Sabe por quê? Porque no linho finíssimo e branco não vai ter madeira, não vai ter feno, não vai ter palha. Eles vão ser queimados pelo fogo. Eles aguentaram, eles vão aguentar hoje. Eu estou indo embora. Resolve com Jeová. Vou te dar uma notícia. Essa noite Deus te trouxe aqui para ofender sua mente, para discernir teu coração. Jeremias 17. Está escrito. Jesus ofendia as pessoas. Por quê? Ele era o Filho de Deus. Andando no meio de gente simples, curando enfermos. Das 5 cenas de mesa dos evangelhos, somente uma é com os discípulos, as outras todas são com pecadores. Você se dizendo aquele que não se senta na roda dos escarnecedores. Sendo que, na verdade, Jesus está fazendo questão que muitos aqui, essa noite, comecem a gerar em oração. Senhor, me dá escarnecedores para eu botar na mesa para comer pão e beber vinho. Está me entendendo? Eu preciso ir embora. Mas eu queria orar. E aí? O que vai ser? Acrescentar a fraternidade, piedade e amor? Acrescentar a fé, esperança e amor? Ou madeira, feno e palha? Vamos transformar os nossos próximos dias, semanas e o ano de 2019 em um ano prático, apostólico, didático, profético. Ou nós estamos suscetíveis a viver aquilo que está escrito em 1 Pedro, que o julgamento e o juízo começam pela casa de Deus. Entendam uma coisa, o primeiro lugar que Deus, aquele de Apocalipse, onde Ele é o juiz e o promotor, vai julgar, é a sua igreja, quer você goste ou não. Está escrito em 1 Pedro, julgamento e juízo começam pela casa de Deus. A questão é, palavra traz conhecimento. Como eu li hoje uma frase de John Wesley, 1 quilo de conhecimento não chega nem perto de 1 grama de amor e compaixão. Não adianta você ser bom de Bíblia se a sua teologia não produz prática. Então assim, a proposta é simples. Fique no banco, quem deseja. Feno, madeira e palha, não venha aqui na frente se você não estiver em paz. Seja honesto consigo mesmo, se demonstre maturidade. Agora, se você quer fazer a oração, Jesus, ok, eu topo, mas eu estou igual Pedro. Tu sabes quanto que eu preciso
colocar algumas coisas em ordem primeiro, para depois eu ajudar a outros. Aí sim, cola aqui. Sabe por quê? Você está falando, eu estou com problema, mas eu quero ser útil. Senão você se torna aquele que está lá na carta de Sardes. Eles julgavam suas obras perfeitas, mas elas não eram. Não seja um religioso. Pelo contrário, seja honesto, Júnior. Eu preciso mudar, mas não sei por onde começar. Mas eu quero ser útil. Eu quero ser apostólico. Eu quero ter uma didática apostólica e profética. Eu quero ser edificado nesse negócio aí. Que de negócio não tem nada, é Cristo, o Filho de Deus. E outro chamado é para você. Eu estou ouvindo no Espírito. Tem gente aqui que já foi muito usada por Deus. Que esfriou. Sentou na mesa do rei da Babilônia e comeu. Hoje é dia de você renovar com o teu mestre os teus votos que você fez no passado. Tirar a mentalidade de trabalhador, aquela mentalidade do filho pródigo. Você não foi chamado para ter mente de trabalhador, porque na casa de meu pai os trabalhadores têm provisão e comida. Não. Você foi chamado para receber um anel, comer de um bom churrasco, receber uma boa festa pelo teu retorno e receber uma veste nova. Você em especial quer renovar os teus votos com o teu Deus, que estava frio. Vamos fazer algo bem simbólico. Deixa eu saber quem você é, e deixa os seus irmãos saberem quem você é. Sabe por quê, gente? Eles andavam como um só homem, um só espírito, havia comunhão. E a casa de Deus, ela não pode ter julgamento. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Queria orar por você. Você quer renovar a sua aliança com o seu Deus? Levante sua mão para eu te saber quem é você. Eu quero orar por você. Amém. Venham aqui na frente. Eu fui chamado para esses dias para ministrar aos jovens. Eu quero ir embora debaixo de intercessão liderada pelo pastor de jovens e pelos jovens. Eu quero ir embora com um senso de missão cumprido. Nós vamos orar por fortaleza agora. E o espírito de profecia vai se mover sobre a juventude da igreja em prol dessa cidade. O Espírito me pediu para selecionar esses jovens aqui. Amém, pastor? Vocês vão orar junto. Eu fui lá hoje, fiz a minha parte, ajudei a destravar algo no mundo do Espírito. Só que quem vai concluir são vocês. Falo com todo o temor do mundo. Graciele está aqui de testemunha. Cara, deu errado, passagem de avião, deu errado. O diabo não queria que eu pisasse em Fortaleza, só que eu vim, porque Deus queria. Eu ouvi algo esse fim de semana do Nilson, o missionário Nilson, que é missionário aqui da igreja. A gente, por onde nós passarmos, nós temos que deixar rastros. E essa é a lembrança que eu quero que vocês tenham do rastro que eu deixei em Jesus. Um exército de jovens ungidos no espírito de profecia, se movendo em prol de uma igreja profética apostólica, edificada na doutrina dos apóstolos e dos profetas.
liderados por um homem de Deus, que eu reconheça a unção e a autoridade que ele tem. E que se eu fosse vocês, eu começaria a reconhecer mais ainda, porque ele vai formar uma geração que vai deixar essa igreja de perna pro ar, quer você goste ou não. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, mas nos mune agora de espírito profético, Jesus. Eu oro pela vida do Jeová, eu oro por cada jovem que aqui está, para que o Senhor, somente o Senhor, comece a derramar sobre eles cargas de intercessão. O mesmo que aconteceu com Neemias no capítulo 1. O mesmo que o levou por meses. Como o Senhor disse. Como o Senhor disse, Jesus. Ficai em Jerusalém até que eu derrame do alto do meu espírito. Texto esse, Jesus. Charles Finney entendeu que era uma unção tão forte que o Senhor iria derramar, e fez ele escrever um livro inteiro em cima desse versículo. Ficai em Jerusalém, que eu vou levantar uma geração de jovens tão ungidos, que Fortaleza será diferente por causa deles. Antes de eu vir para cá alguns dias, o Senhor tinha me dado uma visão sobre a casa de pão, a casa do celeiro de trigo. Não são 500 famílias. Na verdade, a cidade precisa de trigo, de pão, e precisa de uma geração de Josés. São 500 jovens que o Jeová pediu. Só que ele pediu 500 superintendentes para posicionar em Fortaleza, para dar sementes de trigo. Sabe por quê? Porque em Ruth diz que na ausência de pão, na casa de pão, e aí tem um monte de casa de pão nessa cidade que não tem pão, e vão começar a buscar o pão que aqui tem. Então, assim, munido de espírito profético, eu tenho autoridade para imprimir uma palavra, como Elisa imprimiu, de 3 anos de seca, para que eles procurem pão e água aqui. Então deixa eu dar uma notícia agora para os jovens e para os velhos que voltarão a ter sonhos. Vai ter gente que vai começar a bater aqui, atrás de pão e de água, para se refrescar. Só estou te avisando porque não estranhem, Deus não respeita os protocolos humanos quando Ele começa a fazer algo. Mas, Júnior, eu tenho que falar com o pastor desse jovem. Não, você não tem. Sabe por quê? Porque submissão à autoridade correta não gera gente com fome. Então, se ele não está dando pão para o filho, pastor nenhum tem autoridade nessa cidade para impedir que o filho sente na mesa para comer pão. Então, se aqui tiver pão, você tem que dar pão. Líder que se move, e eu estou falando que essa mensagem vai correr Fortaleza, deixa eu te avisar. Se eu fosse você, eu me acertava com o Senhor e voltaria a dar pão e vinho e água para suas ovelhas. Sabe por quê? Porque senão eles vão vir comer aqui. Jesus derrama trigo sobre eles. Coloque a mão no ventre, mulheres. Meninos, que são homens, estenda suas mãos. Jesus, sementes de trigo.
ninguém irá passar fome, seja espiritual ou física, perto de vocês. Mas, Jesus, mas, ninguém, que haja juízo, temor, tremor sobre aquilo que eles estão recebendo essa noite. Pois ninguém que está sendo munido de espírito profético nessa noite se isentará de palavra profética para quem está com fome e sede. Ninguém ficará enfermo perto daqueles que estão recebendo nesse exato momento unção para impor as mãos e curar enfermos. Eu vejo cadeiras sendo deixadas no chão e paralíticos se levantando dentro dessa igreja. Eu vejo pessoas entrando por essa porta, cegas fisicamente, recebendo pão e sendo curadas. Eu vejo pessoas, irmãos em Cristo, pessoas que estão prontas, sedentas, na rua, por pão, recebendo pão da mão de vocês. Deus, eu profetizo provisão, realeza, espírito profético e apostólico sobre esse povo. Pois ninguém, Jesus, ninguém irá passar fome perto deles, porque eles são, como está escrito em Samuel, eles são uma geração que foi levantada como um sacerdócio fiel, e eles arderão na tua presença, e eles terão uma moeda de prata para si e para o próximo, e eles terão pão e vinho fresco para si e para o próximo, em nome de Jesus, e eles arderão na tua presença eternamente. Dos cavalos